Então nós vamos iniciar com uma historinha que eu gostava de contar para os meus alunos. Tá? Então, é sobre o assunto caridade. O trem da felicidade, ou melhor, o trem para a felicidade. Na mesma rua em que Fábio morava, vivia também um senhor bem idoso e muito amigável, chamado por todos carinhosamente de Vô Milton. Ele ficava sentado numa cadeira em frente à sua casa e adorava conversar com os vizinhos e contar histórias para as crianças da rua. Um dia, ele contou para Fábio e seus amigos essa história. Existe uma cidadezinha toda florida, com um céu bem azul, cheia de sol e cor. Ou então, com aquela chuva gostosa que refresca e traz vida, e depois dela aparece o arco-íris. Nessa cidade, os passarinhos vivem soltos e cantam a toda hora. As pessoas se cumprimentam nas ruas, dando muitos bons dias, boas tardes, sempre com sorrisos nos rostos. Lá existe muito respeito. Ninguém ofende ninguém. As pessoas pedem licença e por favor. Dizem sinceros obrigados. Todos trabalham com satisfação e estão sempre dispostos a ajudar. Nos finais de tarde, os vizinhos se encontram nos belos jardins coloridos nas ruas e nas praças muito limpas ou embaixo das árvores bem cuidadas para conversar, cantar e rir um pouco. Lá não existe mentiras nem falsidade, nem falta de coragem, nem medos, nem violências, nem agressão. E as crianças são bem cuidadas e podem brincar em todos os lugares. As crianças sentadas ao redor de Vô Milton imaginavam a cidade que ele narrava, quando ele perguntou: meninos, essa cidade se chama Felicidade. Vocês sabem onde ela fica? Os meninos disseram que não, mas continuaram curiosos, prestando atenção nas palavras de Vô Milton. Bom, para se chegar à felicidade, é preciso pegar um trem numa estação chamada Coração. O trem é uma Maria Fumaça, daquelas que faz barulho quando chega ao destino. É grande e pesado e tem o nome Esperança, gravado bem grande em letras douradas. O Esperança tem muitos vagões e chega todo dia, carregado de amor, fraternidade, fé e paz. Esse trem passa na estação Coração a qualquer hora e a qualquer minuto. São muitas as oportunidades de pegá-lo. O maquinista é esperto e não deixa ninguém para trás. Bota fogo rapidinho na fornalha e põe o trem para funcionar. O bilheteiro pergunta quase sempre sem demora: quem vai para a felicidade? Os meninos continuavam atentos, cultivados pelo modo do Vô Milton falar. Querendo completar a imaginação da cena que se formara em seus pensamentos, Fábio perguntou: tem que pagar para pegar esse trem, Vô Milton? Tem sim, meu filho, respondeu o velhinho. O bilhete desse trem custa caridade. Caridade? Mas não tem outro jeito? Não aceitam dinheiro? Insistiu Fábio. Sinto muito, garoto, mas sem caridade não tem salvação. Nesse trem que vai para a felicidade, só com o dinheiro
Mas então é difícil de pegar esse trem. Quem não tem caridade não sabe fazer ou não tem como fazer, não chega à felicidade. Não é não. Todo mundo pode embarcar, porque todo mundo pode fazer algum tipo de caridade. É só prestar atenção e ter boa vontade. Vocês vão aprender a pegar esse trem, meninos. Vocês são garotos espertos e bons, disse vovô Milton, sorrindo e encerrando a pequena história que ele havia criado para falar para as crianças sobre como alcançar a felicidade. Os meninos se levantaram para abraçar aquele amado senhor que gostava tanto deles. Eles agradeceram e foram embora para o campinho jogar futebol. Logo se distraíram com outras conversas, mas levaram com eles aquela importante lição de alguém que já havia vivido bastante e sabia das coisas importantes da vida. Fora da caridade não há salvação. Então, é uma pequena história que nos vai fazer refletir sobre o assunto de hoje. Todos nós possamos guardar essas palavras, essa história com a gente, para que a gente possa entrar nesse trem e seguir rumo à felicidade através da caridade. Todos nós podemos fazer uma pequena gota de doação, de não só material, mas a doação espiritual, a doação de amor, de fraternidade, de alegria, de felicidade, de colorir, poder colorir a vida de alguém, é uma caridade. Então, hoje eu vou fazer o uso do caderninho. O que é caridade, segundo o Espiritismo? A caridade é um dever moral fundamental, um reflexo do amor e da benevolência. E não se limita apenas ao auxílio material. É a prática do bem, sem distinção de raça, religião ou posição social. E deve ser sincera e desinteressada. Abrange a benevolência, a indulgência e o perdão, sendo essencial para a evolução espiritual. Então é tudo que diz naquela historinha ali. Que a evolução espiritual é a nossa felicidade. E para chegarmos lá, nós temos que ser benevolentes, indulgentes e perdoarmos. Isso encerra a palavra caridade. E a caridade pode ser feita, como o vovô Milton disse, por qualquer um de nós. Não importa a raça, não importa o credo, não importa a situação social ou política de nós. Basta nós termos boa vontade. As oportunidades aparecem a todo dia, a todo momento, a todo minuto. Se a gente olhar para o lado, ou para frente, ou para trás, a gente vai perceber que sempre tem alguém necessitando de uma palavra, de um carinho, de uma boa tarde, de uma boa noite, de uma flor, de um olhar, um carinho, e não só para o outro. A gente às vezes tem que entrar para dentro da gente mesmo e se conhecer e saber daquelas dificuldades que a gente tem e que a gente pode ser caridoso ou caridosa com a gente mesmo. E isso é um esforço próprio. Todos nós temos que fazer esse esforço para ser caridosos, para conseguirmos chegar nesse lugar da felicidade. Então a gente viu ali que
falou que caridade encerra 3 palavras, como Jesus nos disse: benevolência, indulgência e perdão. O que é benevolência? Que se exprime na boa vontade e na disposição para praticar o bem. Quando a gente tem essa boa vontade de dar um passo adiante e estender a mão para aquele irmão que está ali necessitando, pedindo socorro, a gente tem que ter essa boa vontade. Mesmo que seja difícil, que a gente não consiga, mas a gente tem que dar o primeiro passo. Às vezes, uma oração. A gente pode não dar uma oração para aquela pessoa que está precisando. Né? Não é só um pedaço de pão, ou uma roupa, ou um sapato, que às vezes a gente nem usa mais, daí doa. Não é isso. Não é sobre isso. É também aquele abraço, aquele acolhimento que todos nós precisamos. E hoje em dia, muito mais ainda. Na nossa atualidade, a gente precisa muito desse apoio, desse acolhimento, porque a gente vê tantas coisas. É só ligar a televisão ou ir para a internet que a gente começa a ver muitas aflições e a gente começa a se envolver naquilo ali. Quando vê, cria uma bola de neve e tu fica sem saber muitas vezes o que fazer. Então o que tu pode fazer? Uma oração, né? Se recolhe, faz uma oração e pede para que aquela pessoa saia daquela situação, ou mesmo a gente, né? Que às vezes a gente se envolve em algumas situações que a gente precisa sair e a gente fica matutando, como é que eu vou fazer, como é que eu não vou fazer. Então, para um pouquinho, medita e faz uma oração e pede socorro para quem? Para Deus, para Jesus, para que eles venham nos socorrer. E certamente eles dirão. Então, isso é a benevolência, de ter aquela boa vontade de fazer, dar um passo à frente. Indulgência. Indulgência é a clemência, a misericórdia para as imperfeições alheias. Então, eu tenho que ter indulgência, eu tenho que olhar com carinho para o meu irmão, para a minha irmã, ou para mim mesma, e saber que eu sou imperfeita. E que eu tenho que conviver, que eu tenho que saber viver com essas minhas imperfeições, ou com a imperfeição do outro. Porque se nós estamos aqui hoje, encarnados, aqui na Terra, é porque nós precisamos vir corrigir as nossas imperfeições. Aquelas coisas que a gente não fez, que a gente não completou, que a gente às vezes nem tentou, não teve essa boa vontade de tentar fazer. Na semana passada a gente viu uma das virtudes que a gente tem que trabalhar, que é a paciência. Então, se a gente não fez tudo o que tinha que fazer para ter paciência, a gente está hoje aqui de novo aprendendo a ter essa paciência. E hoje uma outra virtude é a caridade. E dentro da caridade nós temos a indulgência. Porque quando eu olho para o meu irmão e sei que ele é imperfeito, mas eu não vou julgar. Porque cada um é responsável pelas suas atitudes, não é? Eu não vou julgar o que o irmão fez, ou o que o irmão deixou de fazer, ou o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, eu fiz pela metade. Se eu sei que eu sou imperfeita, eu tenho que olhar com carinho e ajudar aquela pessoa a fazer a caminhada novamente. Porque nós temos sempre caminhos a percorrer. Eu posso ir pela esquerda, eu posso ir pela direita, ou eu posso ir pelo caminho do meio. As escolhas são nossas. Mas nós podemos nos ajudar. Quem sabe vamos por aqui. O caminho é um pouquinho mais gostoso de fazer.
mas fulano, por que tu não melhora? Por que tu não faz diferente? Não é assim. Às vezes, lá em casa, né? O pessoal toma banho, coloca, deixa a toalha em cima da cama, molhada. Aí tu chega lá no quarto, tá o lençol, o cobertor, a colcha, tudo molhado. E daí tu vê que o irmão deixou ali, mas às vezes, por esquecimento, ou às vezes, porque pensa que eu vou lá para recolher aquela toalha, e eu posso olhar aquilo ali e reclamar, começar já uma briga. Eu posso fazer diferente, pegar a toalha, levar lá no varal, botar para secar e dizer que fulano, ó, a toalha está lá, porque daí na próxima vez ele vai lembrar, ó, ela recolheu a toalha, vou fazer isso antes. Então é assim que a gente vai ajustando e ajudando. E o perdão? O que é o perdão? É o ato de desculpar as ofensas. Então, muitas vezes, a gente se acha ofendido. Às vezes as pessoas fazem alguma coisa e tu se acha ofendido. Daí tu já fica com raiva, daí tu já cria um ódio, uma animosidade, tu já não quer mais ficar perto daquela pessoa, porque a pessoa te fez alguma coisa, e tu já não quer mais saber daquela pessoa. E às vezes até tu deseja mal daquela pessoa. Então, o perdão é exatamente o contrário. É tu não desejar mal para aquelas pessoas que tu considera como teu inimigo ou considera que ele te ofendeu. Isso é uma caridade. O perdão é uma caridade. Não é aquele perdão que a gente diz assim, ah, eu te perdoo, tu me fez aquilo, né? Mas eu te perdoo, mas tu não me aparece nunca mais na minha frente. Isso não é perdão. Isso é o perdão dos lábios, né? Só da boca por fora. Eu te perdoo, mas não quero mais te ver na minha frente. Ou ainda tu diz assim, passa um tempinho, né? Eu te perdoei, tá? Eu perdoei a Sandra. A Sandra me fez alguma coisa horrível, eu perdoei a Sandra. Aí eu esqueci da Sandra. Aí de repente, lá passou um mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, eu encontrei a Sandra, e daí conversando lá, o assunto chegou, eu disse, mas tu lembra que ela fez, que tu fez isso? Eu te perdoei. É perdão? Não. Porque eu fiquei guardando aquela mágoa dentro de mim. Primeira coisa que eu lembrei quando eu olhei ela foi que ela fez alguma coisa para mim e eu fui dizer. Então isso não é o perdão. Perdão é quando tu tem a indulgência, tu perdoa, tu não olha mais, tu olha a imperfeição do outro, mas tu consegue também ver o lado bom da pessoa. Porque daí eu posso olhar a Sandra e eu vejo. Ela me ajuda na caminhada dentro do centro espírita, a gente estuda junto, a gente participa junto. Então eu vou esquecer aquela ofensa que ela me fez. Isso é só um exemplo, tá, gente? Nós nunca brigamos nessa coisa. Tá? Nessa, pelo menos, né? Então, é isso. Tá? Continuando aqui. São Paulo nos disse: se eu tivesse a linguagem dos anjos, se tivesse o dom da profecia e penetrasse todos os mistérios, se tivesse toda a fé possível, a ponto de transportar montanhas, mas não tivesse caridade, eu nada seria. Entre essas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a maior delas é a caridade. Assim, ele inequivocamente coloca a caridade acima até mesmo
ignorante e do sábio, do rico e do pobre, e é independente de qualquer crença em particular. Então, aqui 3 palavrinhas mágicas: fé, esperança e caridade. Que é fé. A gente viu aqui hoje uma leitura sobre a fé transporta montanhas. Quando eu era criança, quando eu ouvi essa passagem, eu dizia assim, eu pensava comigo, como é que eu vou conseguir transportar? Eu imaginava ali no Osório tem a serra, né? Eu imaginava como é que eu vou pegar aquela serra, que dizia, a tua fé transporta montanhas. E eu tinha fé, e eu queria trazer aquela serra aqui para a Canadá. Nunca aconteceu. Mas eu imaginava isso, eu pensava assim. Aí depois, com os estudos, né, foi estudando, aprofundando, daí eu entendi que essa montanha que se trata aqui é as nossas dificuldades, as nossas dores, as nossas mágoas, as nossas tristezas, tudo de ruim que a gente adquire, que a gente conquista, que a gente tem durante a nossa caminhada, são essas montanhas que nós temos que transportar. E como é que a gente faz para transportar as dificuldades? Nós temos que ter fé. E nós temos que ter paciência também. Lembram da analogia que eu fiz na semana passada? Existe uma sementinha que foi plantada, foi cuidada até se transformar numa flor. É a mesma coisa quando eu tenho uma dor, uma doença, uma dificuldade, eu tenho que passar por ali. Mas ao mesmo tempo que eu passo, eu tenho que ter essa fé, porque a fé é a confiança. Eu confio que eu vou conseguir passar por aquilo. Mas para isso, eu tenho que ter um esforço, uma vontade própria. Eu tenho que ter caridade comigo para eu poder passar aquela dor, aquela transformação de dor em felicidade. E como é que eu consigo? Esforçando a cada dia. Aqui fala também em esperança. Eu tenho que ter essa fé, eu tenho que confiar que eu vou conseguir passar. E também a esperança de que lá adiante tudo passou e tudo melhorou. Então, quando surge uma doença, o que eu vou fazer para eu poder transportar isso? No médico, vou fazer os exames necessários, aí vou tomar as medicações, fazer um período de repouso. Isso é a confiança, confiar naquele processo que lá adiante eu vou ter a cura. E ao mesmo tempo, então, é a fé, a esperança, e isso culmina na caridade. E São Paulo faz mais. Ele define a verdadeira caridade, mostra não apenas na beneficência, mas na reunião de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para o próximo. Então, a gente pode ver lá no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 10, os Espíritos vão nos instruir dizendo assim: meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos do homem na terra e no céu. Na terra, porque à sombra deste estandarte, eles viverão em paz. No céu, porque aqueles que a tiverem praticado
celeste, a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida, conduzindo-o à terra prometida. Então, quando a gente faz essa prática da caridade para a gente e para o irmão, não só a prática material, mas como a gente viu aqui, a prática moral, espiritual. Quando a gente pratica aqui na terra, nós conseguimos ter paz entre nós. E no céu a gente adquire a graça de Deus. E isso nos ajuda, como diz aqui, ilumina, né? Essa divisa é a chama celeste, a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida, conduzindo-o à terra prometida. Então, o que é essa terra prometida? É a felicidade, é aquele trem da esperança que a gente pegou para chegar na felicidade, através da caridade. Portanto, meus amigos, aplicai-vos em compreender seu sentido profundo e suas consequências, procurando por vós mesmos todas as suas aplicações. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade e vossa consciência responder-vos-á. Ela não apenas evitará que façais o mal, mas vos fará praticar o bem. Pois não basta uma virtude negativa, é preciso uma virtude ativa. Para fazer o bem, sempre é preciso a ação da vontade. Para fazer o mal, muitas vezes basta a inércia e a indiferença. Então, o que vem nos dizer aqui? Mais uma vez que para fazer o bem eu tenho que ter boa vontade para dar aquele primeiro passo e sair distribuindo amor, felicidade, alegria, perdão, esperança, fé. E ao contrário, o mal muitas vezes acontece pela nossa inércia ou pela nossa indiferença. O que quer dizer isso? O que é inércia? Inércia, lá na física, a gente fala, a gente estuda que inércia, esse livro está parado, ele está em inércia, ele vai continuar parado. No momento que eu colocar ele em movimento e ele continuar o movimento dele, ele também está em inércia, só que em movimento. Na física, a gente vê isso. Então, o mal basta a gente ter inércia. A gente fica parado e vê as coisas acontecerem e não faz nada. Aí a gente está praticando o mal. Por quê? Porque às vezes um irmão está precisando de um socorro, quer sair do fundo do poço e eu fico aqui parada, de braços cruzados e deixo ele lá e não ajudo. Ou ao contrário, às vezes eu posso estar vendo ali uma briga e eu pegar e atiçar aquela briga, né? Como a gente dizia antigamente, colocar mais fogo na fogueira. Ou a gente fica paradinho fazer nada, estamos fazendo mal. Ou a gente coloca mais ânimo para aquela briga, também estamos praticando mal. Então, vamos ter essa boa vontade de fazer o contrário, de transformar, de fazer o bem. E para isso, nós temos muitas oportunidades, como a gente viu ali na historinha do povo. Toda hora, todo momento, todos nós podemos fazer, tanto o pobre quanto o rico, não tem distinção de raça,
situação social, porque todos nós podemos dar um sorriso, dar um bom dia, dar uma boa tarde e seguirmos em frente. E agora, então, para terminarmos, vamos ler uma mensagem aqui do livro Palavras de Vida Eterna de Chico Xavier, pelo Espírito Diego Landor. O título é Caridade e Riqueza. Se acreditas que apenas o ouro é base correntia da caridade, lembra-te de Jesus que enriqueceu a terra sem possuir uma pedra onde repousar a cabeça. Descerrando o próprio coração, ei-lo a espalhar os bens inacessíveis, os bens do Espírito. Fez-nos ir a estrela da humildade à frente dos poderosos. Acentuou a alegria das bodas singelas de Canaã. Ensinou os discípulos a verdade sem afetação. Deu assistência aos enfermos. Forneceu coragem aos desalentados. Ministrou consolação aos aflitos. Imprimiu visão nova aos olhos de Madalena. Acendeu súbita claridade no ânimo de Zaqueu. Envolveu em compassivo entendimento a incompreensão de Judas. Cercou de bondade o esmorecimento de Simão Pedro. Endereceu bens de compaixão à turma desenfreada ao pés da cruz. Brindou o mundo com o esquecimento do mal, retomando-lhe o convívio depois do túmulo. Recorda, pois, que também podes distribuir das riquezas que fluem de ti próprio, cuja aquisição é inacessível à moeda comum. Oferece aprovação e estímulo ao bem, apoio e conforto à dor. Estende ternura e simpatia, concurso e fraternidade. Espalha compreensão e esperança entre aqueles com quem convives e recebe com gentileza e bondade aqueles que te procuram. Não aguardes sobras na bolsa para atender aos planos da caridade. Lembra-te de que o amor é inesgotável na fonte do coração e de que Jesus, ainda hoje, com Deus e com o amor, vem multiplicando dia a dia os eternos tesouros da humanidade. Então, que Jesus continue e permaneça conosco, hoje e sempre. Obrigada.